Olá, devs! Vamos a mais uma parte do nosso curso de MAUI, onde estamos criando um app com a tabela FIP. Não perca a aula de hoje, que está interessante. Se você não é inscrito, se inscreva e deixe seu like no canal e não perca a oportunidade de ganhar a nossa caneca aqui do canal Universo TI, tá? Vai concorrer a cada 1000 inscritos. Então agora, bora para a aula. Pessoal, voltamos com o nosso curso de MAUI, módulo 1. E a aula passada a gente fez a interface conforme vocês estão vendo aqui na tela aqui. Curso de MAUI, tabela FIP, a gente fez na nossa carinha aqui do nosso software, né? E hoje nós vamos fazer aqui a aula 7, que é criar as funcionalidades comum do software, né? Ou seja, a parte de back-end, o que a gente sempre vai utilizar em todo o sistema, que a gente vai reutilizar sempre, né? Que são as chamadas HTTP Client. E por enquanto vai ser isso. Mas antes, não adianta nada eu explicar para vocês sem explicar basicamente o que é API, tá? O que são APIs? APIs são métodos de aplicações diferentes feitas por outras pessoas se comunicarem com a sua aplicação. Então, basicamente, você vai ler, por exemplo, no caso da FIP, a FIP não vai disponibilizar o banco deles para você consultar, o banco de dados você consultar e trazer os dados. Por quê? Uma questão de segurança. Segundo, questões de bancos e linguagens diferentes, né? Então, não adianta ele pegar e vir disponibilizar para você, além de ele deixar a aplicação dele em aberto para qualquer pessoa fazer coisas erradas, ele também, você não vai conseguir consumir às vezes a informação que está no banco dele. Outra, camadas, né? Por exemplo, aquela camada não pode estar acessível para você. Então existe essa parte de APIs. Então APIs são métodos de você consultar dados de outras aplicações e ele retorna para você no formato texto, que pode ser usado semânticas ou linguagens diferentes. Por exemplo, você pode retornar dados de um banco no formato XML através da API, formato JSON, que é Java Object Serializer, se não me engano é isso o nome, né? Então ele traz o formato para você conseguir receber aquelas informações e tratá-las dentro do seu software, tá? Então a gente vai começar a criar a estrutura interna do nosso sistema nesse vídeo aqui, nessa videoaula aqui, tá? Então vamos lá. Primeiro vamos pegar a API para a gente entender como funciona a API para estar consultando. Bom, pessoal, estamos aqui com a API, tá? Desenvolvida pelo esse desenvolvedor aqui, David Fortuna, tá? Não é a API oficial da FIP, mas ele criou e deixou aqui disponível, né? Também acredito que não tem nenhum problema, né? Porque senão já tinha sido cortado o acesso para ele. Então é uma API que está tudo legalizado, né? Tá? A gente tem aqui a API e eu vou explicar por que e como que a gente vai consumir isso, mas vocês têm que entender como funciona uma API para a gente estar trabalhando, tá? Isso aqui se chama endereço base, tá? Primeiro de tudo, tá? A API sempre tem um endereço base para você colocar no seu software, né? Então, é sempre isso aqui, essa parte, mais alguma coisa. Por exemplo, se você olhar aqui a API de marcas, ó, FIP V1 carros marcas, tá? Então, aqui é a API base, tá? Muitos softwares, muitos desenvolvedores fazem a comunicação, né? Fazem no software a parte back-end e coloca a API base, tá? Não é necessário, mas pode ser feito desse jeito porque fica mais organizado. Aí você só completa a parte da API, tá? Eu não vou fazer isso. A ideia de vocês, para nós, é vocês entenderem o conceito, tá? Então, a gente vai trabalhar um pouquinho diferente, mas na prática é a mesma coisa, tá? Então, primeiro, a gente tem que entender como funciona a API, tá? A API é um endereço, uma request, por exemplo, tem get, post, delete,
O get, a gente obtém as informações no banco. O post, a gente grava uma nova informação. Tem o put você edita uma informação. E tem o delete, que você pode deletar uma informação. Se ele disponibilizar, você pode apagar uma informação do banco da empresa, né? E aqui a gente tem a de get, tá? A de get, o que acontece aqui? A gente pode pesquisar carros, motos ou caminhões. Você pode ver que aqui, ó, no meio, se vocês verificarem, ela muda aqui, ó, de acordo com o tipo de veículo que tem aqui, ó. Então a gente vai pegar esse endereço dele aqui, vamos dar um Ctrl+C e um Ctrl+V no navegador, tá? Poderia ser feito via Postman também, tá? Se você não conhece, tem aqui no site, aqui na internet, um site, tem a ferramenta Postman, né? Que você pode estar utilizando, tá? No nosso caso não tem necessidade nenhuma. Ali é quando você quer fazer pesquisas avançadas, as APIs aqui são bem simples, né? Então aqui, ó, a gente tem aqui, ó, ele trouxe todas as marcas de carro. Tem umas aqui que eu nem vou falar o nome porque é muito estranho. Mas, por exemplo, você tem Ferrari aqui, você tem Fiat, tá? E se vocês observarem, cada uma tem um nome e um código, né? Nome e código, tá? Isso aqui, preste muita atenção em nome e código, que a gente vai utilizar muito isso aqui, tá? Então, aqui a gente já tem uma organização, tá? É como se fosse um banco de dados, se vocês repararem, né? E a gente vai consumir justo isso aqui nas APIs, que a gente vai passar uma URL, que é paralelo, e a gente pode trazer ou carro, ou caminhões, ou motos, né? Deixa eu ver aqui, a gente vai mudar aqui só para vocês verem que eu vou mudar aqui para motos, ó. Eu posso vir aqui e mudar. Eu não quero consultar carro, eu quero consultar motos. Então eu venho aqui, ó, e substituo carros por motos, ó. Ele já mudou, ele já trouxe tudo que tem fabricante de moto, tá? Não entendo muito de moto, né? Mas deve ter alguma. Aqui é a Yamaha, por exemplo. A gente dá uma Yamaha, vamos ver se tem. Ó, Yamaha, por sinal, é a última, né? Tem a Suzuki, né? Então tem várias marcas aqui, tá? Mas a gente vai começar a fazer essa requisição, tá? A gente vai começar a montar essa parte aí, tá? Então, primeiro de tudo, a gente vai montar agora a nossa primeira partinha, o primeiro órgão do nosso software, tá? Então a gente vai aqui, voltar aqui para o Visual Studio. Vamos voltar. Aqui não interessa muito hoje a nossa aplicação, interessa a gente fazer o que tem que ser feito. Então, vamos pensar aqui que a gente sempre vai fazer uma requisição de uma API aqui no banco. Você pode ver aqui que tem vários get, ó, get, então a gente vai trazer fabricante, modelo de carro, tá? Aqui tem uma pegadinha, tá? Modelo de carro, a gente tem várias coisas aqui. Então a gente vai fazer um get toda hora, né? Que é ler a API a todo momento. Então cada clique naquele combo a gente vai montar a nossa API, tá? Então a gente vai fazer o que? A gente vai ter que criar um método que vai servir toda hora para a gente estar consultando. Então vai ser uma coisa comum, então vai ser uma utilidade do nosso sistema. Então a gente tem que criar o que primeiro? Primeira coisa de tudo é criar uma pastinha aqui chamada útil. Por quê? A gente vai ter só métodos e classes que vão ser úteis ao projeto. Então a gente vai fazer o quê? Primeiro de tudo, nós vamos parar a nossa aplicação. Vamos clicar com o botão direito aqui no mal e curso e a gente vai adicionar uma nova pasta. E se ela vai ser útil, então nada mais que chamar a nossa pasta de útil, né? Então, e agora a gente tem que criar o nosso método, a nossa classe que vai, aliás, a nossa classe que vai ter o nosso método para a gente trabalhar. A gente vai chamar aqui nova classe. E essa classe vai se chamar, deixa eu terminar de carregar.
Vocês coloquem o nome que vocês quiserem, eu vou colocar meu nome sugestivo aqui para ajudar vocês. E a minha classe vai se chamar HTTP Client. Por que Client? Porque eu sou um cliente, estou consultando o servidor de API dos caras. Então, Client, e como ela pertence à classe útil, eu vou colocar útil, tá? Pode ser outro nome? Pode ser outro nome, não tem problema nenhum. Eu coloco esse nome porque fica mais fácil de você associar lá no nosso fonte, no nosso sistema, que ela tem essa utilidade, tá? Então, e aqui ela trouxe aqui como interno. Como a gente vai ler em todo o projeto, a gente vai mudar para public, tá? Então, primeiro de tudo, a gente tem a nossa classe útil. Tá? E aqui começa a nossa brincadeira aqui, tá? Primeiro de tudo, se a gente precisa criar várias requisições HTTP clientes diferentes, essa classe útil vai ficar responsável por tudo isso. A gente não vai criar lá no front, no back, a gente não vai criar onde que está criando o evento, não, a gente vai criar aqui. Por quê? Para a gente organizar de forma clara o nosso projeto. Bom, então aqui vamos começar a criar o nosso primeiro método, tá? Então, o método HTTP Client, tá? Então a gente vai criar aqui um public. Esse método a gente vai utilizar toda hora, então a gente não vai instanciar ele toda hora, porque ele vai ser um método que sempre tem que estar pronto para a gente consultar, tá? Em C# a gente usa a palavra static, tá? E esse método tem uma coisa que ele não pode ficar esperando ninguém, então ele tem que sempre estar pronto. Então a gente vai usar ele como assíncrono, tá? Esse método aqui. E como ele vai ser uma tarefa, tá? Eu vou adiantar para vocês. Eu criaria assim, tá? Uma string. Mas se você for pela sugestão do C#, ele pede que seja uma tarefa, tá? Uma tarefa, então ele vai pedir para você criar um método chamado task, né? E a gente vai colocar o nome desse método como cons http client async. Quer dizer, não precisa depender de outras tarefas terminais, ele pode ser consultado a qualquer momento. E a gente vai colocar aqui, a gente vai buscar uma URL e vai passar uma URL para ele, e a gente vai colocar um endereço, vai colocar como nome de endereço. Ou seja, quando a gente consultar aquela URL aqui da tabela FIP, a gente consultar ela vai trazer dados, né? Então a gente tem que deixar ele prontinho aqui para receber. Ele vai receber pela URL, tá? Então a gente vai abrir uns parênteses aqui e a gente vai retornar aqui um try. Deixa eu ver aqui, a gente vai fazer um tratamento de erro primeiro nele, e a gente vai retornar aqui. Se der erro, a gente não vai retornar o throw, não vai parar a aplicação imediatamente, a gente não vai retornar simplesmente nada, tá? Por quê? É um aplicativo, ele simplesmente não pode parar por maneira nenhuma. Mesmo que ele dê erro, ele tem que retornar nada para o usuário, tá? Porque pode ter erro de comunicação, pode cair a API, pode acontecer várias coisas, tá? Então, primeiro de tudo aqui, agora a gente tem que retornar. Para ele não ficar brigando aqui que está errado, nós vamos fazer o seguinte. Vamos fazer um return aqui, ó. Vazio, por enquanto, tá? Só para ele não ficar brigando. Pode ver que mudou ali para verdinho, tá? Então, primeiro de tudo, a gente tem que trabalhar com uma requisição chamada HTTP, que busca informações da URL, tá? Esse cara,
chamado, a gente tem um componente no C Sharp, né, um pacote chamado HTTP Client, tá? Que é um pacote no C Sharp, tá? Então a gente tem que fazer o que? A gente tem que usar ele, tá? Então a gente vai usar um var cliente igual a new, e se você for aqui no C Sharp, ó, ele já está dando uma sugestão aqui para nós, tá? Porque esse é um método padrão, esse aqui é um pacote padrão do C Sharp. Então você pode dar dois tabs aqui, ó, que ele vai completar para você, tá? Esse cara se chama HTTP Client, é nativo do C Sharp, tá? Então agora o que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar e começar a consumir os métodos HTTP Client dentro dessa classe aqui C Sharp, tá? Então como que a gente tem que fazer aqui? A gente vai declarar um cara aqui chamado HTTP response message, tá? Ou seja, ele é responsável para receber essas informações e tratar, tá? E se você verificar aqui, o C Sharp, aqui, o Visual Studio, já está completando para nós. Então, ninguém vai ser hipócrita de não aceitar, né? Então a gente vai aceitar dando 2 enters aqui, tá? Como eu vou consultar um método que ele tem que rodar toda hora, independente de uma tarefa ou não acabar, a gente vai usar essa propriedade chamada configure wait, tá? O que esse configure wait vai fazer? Ele fala para assim, dá um tempo de espera para você consultar de novo, tá? Como eu já fiz o teste aqui, realmente a gente tem que deixar o configure wait como false, tá? Foi o jeito que funcionou melhor para mim, tá? E a gente vai usar um response ponto erase status, tá? O que é isso aqui? Ele vai pegar os erros e ele vai se virar para tratar. Eu não tenho que fazer o tratamento de erro, então ele vai pegar. Então por isso que ele fala ensure success status, eu falei erase, né? Ensure status code, quer dizer, ele se vira para tratar os erros, tá? E a gente vai retornar essa opção para nós, chamada o retorno, né? A gente vai pegar o retorno do endereço, tá? Se vocês observarem aqui, ó, eu peguei o endereço e copiei para cá, ó, tá? Então eu peguei o endereço, usei esse método do HTTP Client, enrolei aqui a língua para falar. Vou usar um get async, tá? E vou buscar todas as informações que vai estar aqui. E eu vou tratar, depois que eu pegar essas informações aqui, eu tenho que tratar e converter ela para string praticamente, tá? Porque o meu retorno é string. Então eu vou fazer um string, vou chamar de response body, podia ser qualquer nome, tá? Mas a gente segue uma convenção, vamos dizer assim, e a gente vai retornar um await, tá? E é esse cara aí que ele tá lendo aí para você. Só que eu não preciso fazer o configure false aqui, porque eu já fiz ali em cima, ó, tá? Então eu não preciso fazer. Eu já fiz aqui, então não tem necessidade de eu fazer 2 vezes a mesma coisa, tá? Então a gente tem aqui um response.content, tá? Que é uma opção do HTTP Client, para a gente pegar o que está dentro do pacote content, que é o que vem do retorno da API, e a gente vai ler esse content no read string async, tá? E aqui a gente tem que retornar o que? A gente tem que retornar o response body, tá? Então quando eu ler esse cara aqui, ele vai trazer essa informação. Se eu não coloco esse task aqui, por exemplo, que eu falei para vocês, olha o que acontece. Ele vai falar que o método está errado. Por quê? Ó? Se você ler aqui, ó, ele fala, ó, o tipo de retorno é um método assíncrono, precisa ser nulo. Um tipo semelhante à tarefa, tá? É asEnumerable ou um async enumerable. Então ele já dá a sugestão que se você dá um Ctrl ponto, por exemplo, ele já dá
E ele já dá para você. Talvez ele não dê aqui porque não está ligado a nada, tá? Mas ele já fala para você usar um método aqui, alterar assinatura, ó. Ele já fala aqui, ó. Aliás, ele não está dando a sugestão aqui, mostrar possíveis correções, vamos ver. Não, ele não está dando aqui. Mas basicamente, se você ler aqui no erro, ele está falando aqui, ó. Você usar um task aqui, ó. Eu não vou conseguir marcar para vocês, mas se vocês olharem bem no texto aqui, ó, use, tá aqui, ó, task, porque é um tipo genérico. Então a gente vem aqui, vamos dar um Ctrl Z e matou o erro, né? Ele matou o erro, tá? Então a aula que a gente vai usar o HTTP Client é essa. Depois que a gente consumir ele, vai ficar mais claro como que a gente consome, tá? Então, na próxima aula a gente vai montar as pastas e as classes necessárias conforme cada combo desse cara aqui, tá? O HTTP Client não vai ser usado no tipo de veículo, não tem necessidade, isso aqui vai ser um método fixo que a gente vai utilizar, mas no fabricante a gente já vai precisar dele, e aí vai ficar claro para vocês como que funciona essa estrutura aqui, tá? Então a aula é isso e até a próxima.